Olá, bem-vindos ao meu canal. Aqui nós temos uma série intitulada Ars de Pulsatione e vamos falar um pouco mais sobre o universo das cordas pulsadas. Hoje o assunto é as canções catalãs de Miguel Llobet. As canções catalãs de Miguel Llobet se tornaram obras muito importantes do repertório de violão e foram compostas numa época decisiva para a afirmação do violão, que ainda ocupava um espaço pequeno no cenário musical. Llobet usou 13 canções populares para fazer essas importantes versões para o violão. Lani e La Fila del Marchand foram compostas em 1899, Testamento da Amélia, Canso del Ladre, Le Rossignol, Le Fil del Rei e Lereu Riera foram compostas no ano de 1900, El Mestre em 1910, La Nit de Natal em 1918, junto com La Filadora e La Pastoreta. La Preso de Lleida foi a última, composta em 1920, e O Noi de la Mare não sabemos ao certo a data que foi composta. Com elas, o Llobet iniciou um tratamento de música folclórica que não existia no repertório de violão, que ainda era voltado para transcrições de obras clássicas, fantasias, popurris e trechos de óperas famosas. Além disso, ele mostrou novas possibilidades expressivas no instrumento que até então não eram exploradas, abrindo caminho para uma escrita mais sofisticada. O material explorado por Miguel Llobet nesta coleção pertence a uma tradição folclórica milenar que surge de maneira espontânea e anônima, transmitida oralmente. A memória coletiva que ajudou a preservar essas melodias através dos séculos tem a ver com o poder da poesia ligado a essas canções, pois música e poesia juntas têm o poder de nos fazer lembrar de uma melodia que a gente ouviu na infância ou que está lá guardado no nosso inconsciente. Llobet fez algo semelhante ao que Villa-Lobos fez com as cirandas para piano, onde ele usou melodias folclóricas brasileiras como Ciranda Cirandinha, Fui-no Tororó, Nesta Rua, Terezinha de Jesus, A Canoa Virou. E quando ouvimos essas obras interpretadas ao piano, é impossível não cantarolar, mesmo que mentalmente, a melodia dessas canções. Bom, o folclore catalão não é familiar à nossa cultura, então apresentar o texto das canções é importante para a gente compreender o significado delas, bem como os aspectos sociais e históricos ligados ao folclore catalão. Conhecer a possível origem destas canções e os textos fornecem novos elementos para uma interpretação no violão. O contexto histórico e literário, permeado às vezes por lendas, contribui para uma concepção mais completa do sentido das melodias. Alguns temas usados nesta coleção podem datar do século XII, período dos trovadores, do século XV também, período em que os monastérios ajudavam a impulsionar a evolução da música caracterizada por elementos populares. Algumas canções narram fatos históricos do século XVI, outras mesclam fatos históricos com lendas populares. Então, conhecer o fundo histórico indicado pelas letras nos ajudam a identificar a origem e o significado delas. As canções geralmente servem a um objetivo ligado ao trabalho ou descrevem uma ação individual ou coletiva. Elas podem ser classificadas da seguinte maneira: algumas canções se originaram a partir da necessidade de estabelecer uma harmonia no movimento ao se trabalhar e para acabar com a monotonia da repetição da ação. As melodias tendem a regular o movimento do corpo de acordo com o ritmo do trabalho que se realiza. Dependendo do tipo de trabalho, algumas ações adotam um ritmo mais lento, outras mais acelerado. E algumas melodias também servem para mais de um objetivo. Uma das canções mais conhecidas, Eu Noi de la Mare, por exemplo, se insere na categoria das canções de ninar que embalaram o balanço do berço dos bebês e também é uma conhecida melodia natalina. Percebemos traços da personalidade guerreira
e o ar melancólico em quase todas as melodias. Uma tristeza que pode ser atribuída à série de calamidades cívicas e militares que acometeram o povo catalão. Mas é graças a essa forte identidade de nação lutadora que o povo conserva suas raízes musicais. A repercussão das canções catalãs de Miguel Llobet levou outros compositores violonistas a usar melodias folclóricas para escrever para o instrumento, como Emílio Pujol, Narciso Yepes e André Segovia. Neste vídeo eu procurei dar um panorama geral das canções catalãs e da importância de se conhecer o texto das melodias, o contexto histórico e social. Mas se vocês desejarem saber mais a respeito, eu vou deixar o link aqui na descrição da minha pesquisa de mestrado, onde eu estudei essas canções catalãs. Essa pesquisa contém os textos das 13 canções traduzidos para o português. Eu também procurei identificar a origem dessas melodias. Tudo ajuda a ter uma nova concepção e uma nova relação com essas melodias folclóricas catalãs. Hoje eu comentei mais de maneira geral alguns aspectos das canções catalãs, mas no próximo vídeo eu vou escolher uma delas para detalhar mais esses aspectos históricos sociais, essas lendas que permeiam o folclore catalão. Então, para não perder esse próximo vídeo, se inscreve no canal, compartilha com os amigos, que pode ajudar a impulsionar o canal, dê o seu like e até o próximo vídeo.